Olá a todos, meu nome é Rodrigo Dadalt, sou professor do IPEMAGES e juiz de direito em Santa Catarina. Hoje conosco temos o Dr. Rogério Manchi, professor do IPEMAGES também e juiz de direito aqui em Santa Catarina, para a gente poder tratar sobre as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de ofício da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Como todo mundo sabe, a partir do pacote anticrime, que foi sancionado ali no ano de 2019, houve grande modificação na legislação processual penal, principalmente no que tange à possibilidade da atuação de ofício pelo juiz, né? Foi mais ressaltado, a partir da modificação legislativa, desde 2019, a figura do sistema acusatório, que sempre foi presente no nosso sistema jurídico. No entanto, com o pacote anticrime, se tornou muito mais evidente a sua aplicabilidade do sistema acusatório. Essa modificação, principalmente trazida pelo pacote anticrime, trouxe algumas balizas mais firmes para a atuação do juiz dentro do processo penal. Isso se percebeu nitidamente na possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. Tanto que nas últimas decisões que ocorreram no STJ e no STF, houve alguma divergência a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai acabar conversando hoje a respeito. Antes dessa modificação na legislativa do pacote anticrime, não se tinha discussão nenhuma no sistema jurídico, ou particularmente nos entendimentos jurisprudenciais, sobre a possibilidade do juiz converter a prisão de flagrante em preventiva de ofício, ou seja, sem qualquer pedido das partes, como previa já o artigo 310. Doutor Rodrigo, me recordo aqui também dos plantões, seja os plantões de finais de semana ou os plantões do dia a dia, as decisões que a gente tomava eram decisões de conversão ou não do flagrante, independentemente do pedido das partes. Tá? Com a introdução das audiências de custódia, em que a gente faz a oitiva, né, do preso, verifica como é que foi feita a prisão, até como padrão, tanto o Ministério Público quanto a defesa acabam se manifestando sobre o cabimento ou não da conversão. Mas quando o juiz decide pela conversão ou pela não conversão até então, esse requisito de manifestação do promotor ou da defesa não se fazia presente, não era necessário esse tipo de manifestação por parte das partes. Uhum. Quando muito, poderia o Ministério Público vir a se manifestar na própria audiência de custódia, mas não era vinculativo ao juiz, né? O juiz poderia, independentemente da manifestação trazida pelo Ministério Público, definir ou não a prisão em flagrante, a conversão, correto, doutor? Exato. Essa não havia qualquer tipo de vinculação. Uhum. Independentemente de ter ou não requerimento, ou caso o requerimento seja contrário à conversão, por exemplo, o juiz tinha plena liberdade de decidir da forma como ele entendesse. Sim. Então, embora essa fosse a nossa realidade, até então, até a promulgação aí do pacote anticrime, né, o chamado pacote anticrime, daqui para frente não, desde aquela época que houve essa promulgação dessa lei, não é mais possível assim que o juiz converta, pelo menos de acordo com a lei, não é mais possível que o juiz converta a prisão em flagrante em preventiva sem a prévia manifestação ou do Ministério Público ou do querelante, né? Isso principalmente porque houve alterações nos artigos 3º, que foi criado o artigo 3º-A, né, que trouxe essa modificação bem incisiva, e o artigo 282, parágrafo 2º, que textualmente exigem a prévia manifestação das partes. O artigo 3º-A, ele fala: o processo penal terá estrutura acusatória, ou seja, ele ressalta essa postura acusatória, ou seja, de subdivisão entre a figura do acusador e do julgador, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, ele ressalta bem essa posição. E o artigo 282, parágrafo 2º, ele fala: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Ou seja, deixa bem clara a necessidade prévia
de manifestação das partes a respeito para a atuação do juiz. Então, assim, embora não tenha ocorrido uma alteração textual lá do artigo 310, que era utilizado como base para o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, essa modificação desses demais artigos que integram o sistema processual penal, eles obrigaram o juiz a interpretar de forma diferente esse artigo 310, pois houve o impedimento, a partir deles, dessa conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício. E isso chegou, obviamente, às cortes superiores, sendo que a primeira decisão que ocorreu a respeito disso foi num voto proferido pelo ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Eu vou projetar aqui esse voto de forma rápida, para que todos possam ver. Só um momento, por favor. Foi. Está compartilhado aí com vocês. Então, fica bem evidente aqui nesse trecho do voto, é o HC 186421, aqui de Santa Catarina, ele ressalta bem claramente: impossibilidade, de outro lado, da decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação, em juízo ou no curso de investigação policial, inclusive no contexto da audiência de custódia ou de apresentação, sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão que se refere ao artigo 310.2, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei número 13.964/2019, pacote anticrime, que alterou os artigos 282, parágrafo 2º e 311 do CPP. Portanto, fica evidente, a partir desse voto do ministro Celso de Mello, que, na visão do STF, era uma decisão monocrática dele, não foi levada a plenário nada, mas essa decisão já acabou sendo replicada posteriormente pelo ministro Luiz Edson Fachin, também no mesmo sentido, certo? Que o juiz não pode mais converter de ofício essa prisão em flagrante em preventiva. Por outro lado, também nesse voto, ele trouxe uma outra posição bem destacada a respeito disso, dizendo que um dos motivos pelos quais também o juiz não pode mais converter de ofício essa prisão em flagrante, pelo fato de que não existe mais no sistema processual penal o poder geral de cautela ao juiz, tá? Mas sobre isso a gente já programou a gravação de um outro vídeo em que a gente vai abordar esse tema devido ao tamanho que esse tema pode levar a gente a discutir, certo? Pois bem, então a decisão do STF é nesse sentido. Como é que estão se posicionando as demais cortes, Superior Tribunal de Justiça, tribunais inferiores, tribunais de estados? O Superior Tribunal de Justiça, nos últimos informativos, os informativos 686 e 691, apresentou duas decisões que aparentemente são conflitantes, certo? A primeira delas, proferida pela 5ª turma do STJ, do ministro Félix Fischer, ele diz que, basicamente, o juiz ele não pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício. No entanto, o requerimento para essa conversão, ele não precisa ser prévio. Basta que ocorra posteriormente em um prazo razoável, certo? Isso, num voto ali que ele trouxe, se deu em 4 dias depois da conversão em flagrante. Então, o juiz converteu a prisão em flagrante. 4 dias depois, o Ministério Público apresentou o requerimento de medidas de conversão. Então, ele disse que, com base no princípio da instrumentalidade das formas, aquele ato supriria eventual nulidade e não geraria prejuízo para o acusado, para o conduzido. No entanto, a terceira sessão do STJ, quando foi chamada a discutir sobre essa divergência que estava ocorrendo entre as turmas do STJ, se posicionou em sentido contrário. Ela disse que a conversão não pode ser de ofício, só que o requerimento obrigatoriamente tem que ser prévio à decisão do juiz. Não basta que não pode o Ministério Público, no final, requerer isso e convolar aquela eventual nulidade que tenha ocorrido. Rodrigo, eu lembro, para trazer uma concepção um pouco mais prática em termos de concurso público, sobre essa questão de prisão em flagrante, embora, obviamente, essa questão específica ainda não foi cobrada. Eu lembro do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2017. Trazia à tese uma profunda narrativa de prisões em flagrante que aconteceram, tá?
e que o candidato ele deveria fazer o seguinte, lembro lá naquela tese, ele deveria, no relatório, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ressalvado o último concurso, sempre traz a questão do relatório. Então, nesse caso específico, deveria o candidato mencionar a conversão do flagrante em prisão preventiva. A tese trazia elementos nesse sentido que embasariam a decisão. Deveria ainda o candidato referenciar a realização da audiência de custódia, que em 2017 já havia essa audiência de custódia, e nesse ponto, senhores, eu ressalto uma atenção muito especial à recomendação 62 do CNJ, que suspendeu na pandemia as audiências de custódia, porque é perfeitamente possível o examinador trabalhar com essa questão do tempo em relação à aplicação do direito processual penal durante esse período de pandemia. Então, pegando esse exemplo do que já foi cobrado no Tribunal de Justiça, aqui o exemplo é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, esse caso prático poderia muito bem ser explorado numa narrativa em que a tese trouxesse a ocorrência da prisão em flagrante, a tese trouxesse essa conversão, a tese não referencia, sem a referência de que tenha havido um pedido específico feito pelo Ministério Público para essa conversão, e lá na fundamentação, ou em sede de alegações finais, a defesa poderia suscitar nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva. E aí caberia o candidato fazer esse enfrentamento no mérito. Mas se tiver a cobrança, por exemplo, de um relatório, ok, isso aí pode ser solucionado no relatório. E aí, como é que, então, eu devo fazer esse enfrentamento? Nessa hipótese que eu falei, né, a tese traz a notícia da prisão em flagrante, traz a notícia da conversão e não fala nada sobre um requerimento do Ministério Público. Eu posso presumir que houve esse requerimento? Obviamente que não. Não dá para fazer esse tipo de presunção numa tese de concurso público, mas eu tenho que trazer uma solução. E como essa matéria ainda é extremamente árida, há uma divergência muito grande nos entendimentos, e o doutor Rodrigo trouxe aqui, STF e STJ têm caminhos aparentemente conflitantes, é nesse momento que o candidato ele tem que parar, tem que, olhar para o tribunal em que ele está realizando o concurso público, e 2, olhar para a banca que montou a tese. Fundamental. E olha como é importante, eu vou trazer precedentes para os senhores, se o doutor Rodrigo se pudesse projetar. Então, três entendimentos, aliás, 3 visões de 3 tribunais específicos. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 4ª Câmara Criminal, decisão de 8 de abril de 2021. Na decisão, constou que a manifestação ou a representação posterior à decretação da preventiva solucionaria o problema. No mesmo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 5ª turma, olha a decisão que foi adotada, independentemente da redação do 311, naquele caso, a Câmara entendeu cabível a conversão de ofício com base no 310, inciso 2. O 310, inciso 2, tem lá essa previsão, ele desconsidera o 311 e admite a sua aplicação e não reconhece qualquer nulidade nessa conversão de ofício. Se eu for agora para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu cito para os senhores aqui três decisões de 3 câmaras diferentes. 15ª Câmara, decisão de 11 de maio de 2021. Cabe de ofício a conversão com base no 310. Simples, cabe. 16ª Câmara de São Paulo, decisão de 7 de maio de 2021. Caso o Ministério Público tenha sido contra
o pedido de prisão preventiva, ou seja, ele se manifestou, não queria prisão preventiva, não tinha representação, por exemplo, pela autoridade policial. O juiz foi lá e converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva. 16ª Câmara disse, não pode. Não teve requerimento, a manifestação do Ministério Público foi contrária, e aí se reconheceu a ilegalidade daquela conversão. E o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, na 9ª Câmara, já mostra um outro entendimento. Naquele caso, o Ministério Público foi contra a conversão, o juiz converteu e o tribunal disse, ok, decisão fundamentada, sem nulidade, ao fundamento de que o juiz não é um mero chancelador dos pareceres do Ministério Público. E, por fim, cito para vocês ainda 4 entendimentos do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos lá. Primeira Câmara do Paraná, há decisões sobre o cabimento e sobre o não cabimento da conversão de ofício pelo juiz. Terceira Câmara, decisões pelo cabimento e pelo não cabimento. Quarta Câmara, cabe converter de ofício. Quinta Câmara, decisões mais recentes da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, fala sobre o não cabimento. Então, senhores, olhem como o tema é palpitante e há uma série de divergências sobre as questões. Então, perto do concurso público, obviamente, o candidato ele deve fazer essa leitura do tribunal e tentar compreender como é que está o entendimento naquele momento. Então, eu conjugo tribunal e banca examinadora. Doutor Rogério, é até importante mencionar para os candidatos, futuros candidatos, que ainda que não se saiba o posicionamento daquele tribunal em específico, a gente sempre recomenda nos nossos cursos de sentença, quando a gente dá curso de sentença para os candidatos, que não sabendo qual posicionamento adotar naqueles ali, mas sabendo ambos os posicionamentos dos tribunais superiores ou dos tribunais específicos que estão prestando o concurso público, que o candidato ele apresente esses 2 entendimentos de forma sucinta, claro, por conta das limitações de linhas que têm ocorrido nos últimos concursos, mas ele apresente os 2 entendimentos e se posicione por um. Porque numa eventualidade de necessidade de um recurso, o candidato já trouxe aqueles 2 entendimentos e diga, olha, eu me posicionei por este motivo, certo? Então é importante saber sempre esses 2 entendimentos ou mais entendimentos para que o candidato tenha tranquilidade na hora de responder uma prova de concurso público desse nível. Inclusive, doutor Rodrigo, nessa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o desembargador simplesmente aplicou o 310, inciso 2, disse que cabe a conversão de ofício, mas ele fez a ressalva do entendimento divergente. Ele ressalvou, eu sei que tem entendimentos. Então, o próprio tribunal faz isso, sim, como não o candidato fazer também na resolução da sua tese. Perfeito. Eram esses os argumentos, as posições, o entendimento que a gente queria apresentar para vocês hoje, tá? E a gente espera que isso seja valioso para vocês durante a preparação do concurso público. A gente espera que isso venha a ser cobrado, dada a relevância do tema dentro de uma prova de sentença. A gente vê isso cotidianamente nos últimos concursos, tem sido cobrado isso. Então, por isso que a gente apresenta esse material, esse conteúdo para vocês. Por hoje é isso, um grande abraço a todos, seguimos nos estudos, esperamos vocês nos próximos vídeos.